Atualização sobre a regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Na última semana tivemos novidades importantes e não tão legais para nós apostadores. Nós podemos aí ter que pagar uma carga muito alta de tributos e eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, vou atualizar vocês sobre toda essa situação, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, trader esportivo e esse é o canal FreeBT. Aqui no canal FreeBT a gente fala muito sobre apostas esportivas. Hoje um assunto mais sério, né, falando sobre a regulamentação das apostas, mas aqui a gente fala de técnica, tutoriais, a gente fala sobre mindset, tudo para ajudar o apostador, tá? Então se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like no vídeo também, compartilha aí com seus amigos e bora falar sobre essa regulamentação aí. Eu vou até trocar de tela aqui para a gente falar com mais propriedade, falar sobre as novidades na regulamentação, né? Estou gravando esse vídeo, galera, no dia 9 de 5 de 2022, 9 de maio de 2022. Na última semana, entre o dia 3 e 4, mais ou menos, de maio, eu não tive tempo de gravar esse vídeo antes, por isso estou gravando só agora. Entre o dia 3 e 4 tivemos uma atualização importante. A revista Games Magazine Brasil, ela disponibilizou um pedaço, um trecho da minuta que pode vir a ser votada, né? Então é sempre bom a gente trazer esse ponto, né? Pode vir a ser votada, não foi votada ainda, tá? Tudo que eu estou falando aqui ainda é uma proposta para ir à votação, tá? Mas é o que a gente tem de mais atual no momento. Então, essa minuta foi disponibilizada, né, pelo site Games Magazine Brasil, e lá a gente consegue ver algumas coisas que não são tão legais para nós apostadores. Um formato muito diferente do que eu tinha apresentado para vocês numa última atualização, né? Eu já fiz um vídeo sobre regulamentação das apostas esse ano, mais ou menos entre fevereiro, acho que foi fevereiro, final de fevereiro, eu trouxe esse vídeo aqui um pouco antes do carnaval, e o formato era completamente diferente desse agora, tá? Quem quiser assistir o vídeo passado eu vou deixar aqui, mas basicamente a gente estaria enquadrado na lei dos jogos, né? E a gente entraria com uma tributação parecida com o bingo ou o jogo do bicho, a gente seria englobado nesse grupo, né? E acabou que não funcionou. Tiraram apostas esportivas desse grupo, tá? Não foi votado ali junto com os outros. E aí segue-se tentando a regulamentação das apostas. Aliás, de uns anos para cá a gente segue tentando, sempre com mudanças, sempre com atualizações, enquadram a gente em um formato, tiram, botam em outro, tudo mais. E agora mexeram novamente. Vou trazer aqui para vocês o que temos para o momento, ok? Então, galera, é o seguinte. Na última vez que eu trouxe o vídeo, né, eu dividi entre casas de apostas e apostadores, né, o que teria para um ou para outro. Então eu vou seguir essa linha de raciocínio, ok? Então, para as casas de apostas, tem a questão da não tem limite de operadores. Operadores aqui seriam as casas de apostas, ok? Sem limite de operadores, não tem limite para ter casas de apostas. Na última atualização, de fevereiro, existia um limite por 1.000 habitantes, né, pela quantidade de habitantes no Brasil. 100 mil habitantes, não lembro, mas era um limite por habitante, ok? Então, existia um limite de casas de apostas que poderiam atuar no Brasil. Nesse formato mais atual, que pode ser votado, não existe mais limite de operadores, não existe mais limite de casas. É um formato de autorização, ou seja, as empresas apresentam a documentação, pagam uma licença, que se eu não me engano é 22 milhões, e têm direito a explorar as apostas esportivas no Brasil por 5 anos. Então, não tem limite. Tem dinheiro para pagar a licença lá e apresentou a documentação toda correta? Pode explorar por 5 anos. Isso é legal porque a gente não fica, né, limitado a algumas casas só. A gente pode ter um leque maior de opções para trabalhar, tá? Mas esse é o formato para as casas. Outro formato que é até interessante para a gente é o formato de pessoa jurídica, tá? Então, toda casa de aposta, essa nova proposta que vier aqui, que apresentar a documentação, que pagar a licença, ela vai ter que ter um CNPJ do Brasil, tá? Vai ter que ter aqui uma pessoa física, vai ter que ter uma representação aqui. Isso é legal para nós apostadores, porque nós podemos, vai ser mais confortável para a gente, né? Se tiver algum problema, nós podemos acionar a justiça, nós temos a quem recorrer, né? Hoje, as empresas não obrigadas a ter esse CNPJ aqui, a gente fica muito refém, né? Às vezes não recebe o dinheiro, não depositou, não sacou na hora certa. Problemas que algumas pessoas têm no caso de apostas, não tem como recorrer. Tendo
pessoa jurídica no Brasil, pode recorrer na justiça sem problema nenhum, tá? Então até é interessante para a gente esses pontos aqui. Os pontos de obrigação para as casas de apostas são até interessantes para a gente. E tudo isso aqui seria regulamentado, seria supervisionado, né, pelo Ministério da Economia, tá? Seria o órgão regulador disso tudo, ok? A gente sabe como é que funciona o órgão regulador no Brasil, mas enfim, nesse caso, o que propõe a minuta é que o Ministério da Economia seria o responsável, ok? Mas aí a questão toda que pega para a gente, para essa minuta ter se tornado tão negativa, é o que pesa para o apostador. E é isso aqui, ó. Para os apostadores, maior parte do imposto pago pelo apostador. Então, as casas de apostas também vão ter que pagar um tributo, né? Mas a grande parte da tributação que vem das apostas esportivas vai ser paga pelo apostador, nesse formato novo. Lembrando que no formato que eu estou atualizando, né, que eu botei aqui em fevereiro, a gente não pagaria, acho que a partir de 10 mil que a gente começaria a pagar, 10 mil por dia, tá? E a grande parte ficaria com as casas. Então aqui a gente vai ficar com a maior parte, ok? E quanto seria essa... Ah não, antes de eu falar de quanto seria essa maior parte, que eu sei que é o que vocês querem saber, o imposto ficaria retido na aposta, tá? Então quando você apostasse, né, na hora que fosse, você ganhou, fosse para o seu saldo, dependendo das condições, já iria com saldo lá retirando o imposto, tá bom? Você não precisaria fazer nada, seria automático ali pelas casas, ok? Mas agora vamos falar mesmo dos valores e quem está enquadrado quem estaria enquadrado nessa tributação. Essa é a situação, galera, acima de 1.930 e 30% de imposto. Tem umas interrogações ali, eu vou explicar. Mas antes, deixa eu tentar aqui introduzir para vocês. Meio que enquadraram, né, nessa nova minuta as apostas esportivas a loterias, tá? E não é um enquadramento totalmente equivocado, não é o correto enquadrar loterias. A gente não é igual a loteria, né? Mas a gente teria que seguir o formato que hoje é feito nas loterias. E é exatamente esse. Acima de 1930, você é tributado em 30% de imposto. Tá? Esse é o formato que acontece nas loterias. Não significa que vai acontecer assim nas apostas. Mas, isso não está dizendo na minuta que vai ser exatamente assim. Mas se a gente segue o mesmo formato, se acham que a gente segue o mesmo formato das loterias, se as loterias têm isso, possível que não seja algo muito diferente. Ok? Então vamos usar isso aqui como exemplo. Tá? Se tudo se avançar nesse sentido e se comparar a gente com loteria, algo próximo a isso. Tá bom? Então como seria nesse caso, galera? Cada aposta que vocês fizerem e vocês tiverem um lucro na aposta acima de 1930, vocês são tributados em 30%. Tá? Se o seu lucro foi menor que 1930, não tem problema, você não vai ser tributado. Se o seu lucro foi acima desse valor, vamos supor que você lucrou R$ 4.000. O excedente ali, né, de 1930 até 4.000, esse excedente você vai ser tributado, no caso aqui, em 30%. Tá? E claro, esse cálculo já é feito automático e o valor que vai lá para a sua bancazinha, né, para o seu saldo lá na casa de apostas, já vai deduzido de tudo isso. Lembrando que nesse caso aqui a situação é por aposta, tá? Então se você viu uma aposta vencedora, você acima desse limite você pagaria, tá? No formato da proposta de fevereiro, seria por dia, seria 10 mil, acima de 10 mil por dia. Então seria até mais interessante o apostador, porque a gente juntaria ali o dia entre lucros e perdas, né, um resultado do dia. Aqui é por cada aposta vencedora. E ao mesmo tempo, a aposta perdedora, você já perdeu aquele valor. Você não é descontado pela aposta perdedora, né? Você não recebe mais ou perde menos quando você perde, mas quando você ganha, você seria tributado dessa maneira. Ou seja, seguindo esse formato, fica tudo muito inviável para o apostador. Fica muito ruim para o apostador, muito ruim mesmo. É claro que tem gente que hoje não se enquadra nesse nível, que não vai conseguir ter 1930 de lucro, né? Fazendo ali o que ela já faz, com a banca que ela já tem, que a maioria não tem uma banca muito alta, ela não atingiria nem o 1930 de lucro em cada operação. Ok. Mas pensando no mercado, no geral, né, em grandes players que a gente tem aí, em investidores, em pessoas que já têm uma banca mais alta, isso seria sim um incômodo, né? E até pensando no pessoal que no futuro pode chegar a essa banca, né? Hoje as pessoas podem estar com uma banca mais baixa, podem não se preocupar com isso, mas a ideia é que todo mundo aumente a banca e um dia
essa preocupação exista, né? Então, esse limite aí é um limite que muita gente atinge e cada vez mais espero que muita gente vá atingir esse limite e teria que pagar 30% em cima. Seria muita coisa, ainda mais se a gente entender que a gente joga muito justo com o mercado, né? A gente ganha muito pouquinho em cada vez que a gente ganha no mercado e aí quando a gente ganha a gente ainda tem que pagar em cima disso, né? Vai ficar bem complicado. Aí eu já entro nesse ponto aqui de baixo, né? Se ainda vai valer a pena apostar, né? E aí, Guilherme, você disse tudo isso aí, você disse como é que está a regulamentação, como é que está a situação toda, e aí, ainda vai valer a pena apostar, né? Primeiro, vou reforçar aqui que isso ainda não foi votado, nada disso está certo. Existe, inclusive, pessoas envolvidas nas apostas, existe todo um sindicato, pessoas trabalhando para que isso não seja dessa forma, tá? Mas eu estou passando para você a situação de momento. E, nesse sentido, na situação de momento, não vai valer tão a pena apostar. Na verdade, para algumas pessoas, que têm a banca mais baixa, pode ser que valha a pena, pode ser que nada mude. Mas pensando novamente no mercado em geral, vai ficar bem complicado. Quem tem a banca mais alta, quem tem o poder de investimento mais alto, vai desanimar muito de apostar com essas condições, né? E dependendo do volume que essas pessoas façam e decidam talvez não apostar ou apostar de outras formas, vai ficar ruim para a própria operadora, para a própria casa de aposta estar aqui, porque ela paga uma licença para estar aqui, mas os apostadores não estão interessados em apostar aqui, porque os tributos são muito altos. Então as casas de aposta podem até pensar duas vezes também, porque se não tem apostador, não é interessante para a casa de aposta, né? Então, assim, a ideia aqui é o seguinte: tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o apostador, para ele se manter aqui apostando. Tem que ser bom para a casa de aposta, porque ela vai pagar licença, ela vai estar explorando aqui, ela quer ter também os apostadores ali. E tem que ser bom para o governo, que vai regulamentar isso aí e vai recolher os impostos, né? Então tem que ser bom para todo mundo. O governo não pode crescer o olho querendo arrecadar muito e ferrar o apostador e ferrar a casa, porque daqui a pouco não vai ter apostador, não vai ter casa e o governo não vai arrecadar nada. Então tem que ser bom para todo mundo, senão não vai funcionar. No formato que está, muitos apostadores vão desanimar, talvez algumas casas desanimem. Então, assim, é possível que não fique exatamente nesse formato, possível que as partes se reúnam para tentar alguma coisa mais viável para todo mundo, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para continuar falando com vocês. Então, galera, essa é a situação que a gente tem de momento, tá? Não significa que vai ser isso. Igual eu disse, estão trabalhando já nisso para que as coisas fiquem melhores para todo mundo. Só vai funcionar essa regulamentação se ficar legal para todo mundo, senão vai ficar bem complicado, igual a gente tem experiências negativas aí em alguns países da Europa, né? Onde a regulamentação não funcionou. Então só vai ficar legal se ficar bom para todo mundo. Tem pessoas agindo aí com isso, mas o meu papel aqui é informar vocês da situação que nós estamos. No último vídeo que eu fiz, eu prometi sempre atualizar vocês sobre a situação. Então, estou atualizando. Às vezes nem é tão legal ficar atualizando assim, porque pode criar uma expectativa positiva, uma expectativa negativa. Seria até legal eu falar só quando tivesse algo concreto, mas do jeito que a gente vem arrastando essa regulamentação aí durante alguns anos no Brasil, a gente vai ter muitas atualizações ainda até ter algo de fato aí concreto, tá? Mas nesse vídeo um trabalho aí informativo para vocês, beleza? Vou deixar outro vídeo aqui do lado, vou deixar alguns vídeos relacionados. Não deixe de deixar o like aí, compartilhar esse vídeo com outros apostadores. E vamos junto. Fribetei, estou aí com vocês. Valeu!